Oi, para quem não me conhece, meu nome é Érica, eu sou formada em História e esse é o meu canal, né, que tá bem no iniciozinho. Então, é um canal que é produzido, escrito, gravado por mim. Então, não esperem muito algo extraordinário no campo do audiovisual. Então, por favor, gente, sejam menos exigentes nessa área comigo. Como o objetivo desse canal é trazer discussões que estão pertinentes dentro das mídias sociais, o Facebook, Instagram, o WhatsApp, e também fazer essa relação com diálogos com historiadores, pesquisadores das ciências sociais. Aqui analisaremos a representação de 2 participantes do BBB e fazer uma análise que possa relacionar a trajetória desses participantes do reality show e o racismo estrutural que homens e mulheres pretos sofrem, independente das suas classes sociais. Se você ficou curioso, curiosa para saber como os personagens de Babu e Thelma têm a ver com o racismo estrutural, vem cá que a professora Érica vai ensinar. Como eu já disse, o Babu e Thelma vão ser o protagonista desse vídeo. Porém, vou deixar alguns outros personagens de séries do Netflix que eu acompanho e amo, e também trazer uma análise histórica a partir de discussões que tive com amigas e professores historiadores. Eu vou colocar todas as referências aqui. Dentro desse reality show, o participante Babu foi descrito como um monstro violento. Detalhe, ele foi descrito dessa maneira por mulheres brancas. Babu, ele é um ator premiado que fez um filme premiado, onde ele protagonizou um artista preto também, de muito sucesso, que foi o Tim Maia. Porém, os personagens do Babu sempre estão na margem, né? Na marginalidade. Sempre são pobres, favelados, e não tem nenhum problema disso, mas a gente sabe como os artistas negros sempre estão colocados nessa margem, né? Nesse espaço de marginalidade. Babu, dentro do reality show, fez muita treta por comida e pela organização da casa. Mas não se engane, não foi por isso que ele foi pintado como um monstro violento. Eu vou dizer uma verdade que quase ninguém quer dizer e admitir, na verdade. Babu, ele foi representado como um monstro violento por mulheres brancas porque ele é preto. Essa é a verdade. Babu teve sim suas falas machistas e homofóbicas dentro do reality show. Mas ao mesmo tempo que ele teve essas falas, ele produziu discursos que deslegitimava totalmente essa ideia de que ele é um homem machista e homofóbico. Babu é um homem de 40 anos e é muito difícil para uma pessoa da idade dele compreender todos os conceitos que a gente vem discutindo no mundo de hoje. Porém, Babu, ele é sim vítima de um racismo estrutural e isso não pode ser negado, porque a gente tem que pensar também as questões sociais em relação às questões de gênero e raça. Então, Babu não deve ser cancelado por isso. Para começar a falar de uma outra participante do programa, eu vou utilizar de forma indireta uma fala do Babu. Babu disse que Thelma escolheu a Casa Grande. No momento que ele fala que Thelma escolheu a Casa Grande, ele se põe no lugar de Senzala. No final desse vídeo, eu vou explicar como a Casa Grande e a Senzala fizeram parte da história do Brasil e como isso vai interferir também nesse racismo estrutural que homens e mulheres pretas sofrem. Antes de falar de Thelma, vamos saber o que significa a palavra mucama. Mucama é a escrava ou a criada que é retirada, né, da senzala para viver na casa grande para fazer serviços para os seus senhores e senhoras, serviços domésticos nesse caso. Thelma, ela foi chamada de mucama nojenta por uma mulher preta e também por outros integrantes de movimento que ela defende. Chamar ela de mucama foi a maneira de dizer que ela escolheu a casa grande. Então é uma maneira de deslegitimar e de apagar toda essa trajetória que ela teve
dentro do reality show, mas também na sua vida. Thelma, ela foi a única mulher preta a se formar no curso de medicina que ela fez. Então, Thelma contrariou todas as estatísticas, assim como o Babu também. Porém, a Thelma não é permitida imperfeição. E aqui temos que fazer um recorte de gênero. A ela não é permitida imperfeição porque ela é uma mulher. Thelma com certeza sofreu racismo dentro do seu curso de medicina e também provavelmente exercendo sua profissão. Será mesmo que esse espaço de privilégio que falam que ela ocupa é realmente um espaço de privilégio? Thelma não deve ser cancelada porque escolheu votar em um homem negro ao invés de votar em uma mulher branca que é a amiga dela que sempre esteve perto com ela em momentos muito difíceis dentro do reality show. Porém, a gente também tem que perceber que a função do reality show é colocar eles contra eles. A função do sistema opressor é nos colocar a gente contra os nossos. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses discursos e não cair nessa armadilha de se colocar contra os nossos. Para falar desses dois espaços que estão muito presentes dentro da história do Brasil, é importante definir o que é a Casa Grande e o que é a senzala. A Casa Grande é onde moravam os senhores de engenho junto com suas famílias, mas também onde negros e negras foram escravizados para fazer trabalho doméstico para esses senhores e senhoras. A senzala era um espaço onde negros que foram escravizados, principalmente nos engenhos, fazendo trabalhos de agricultura, né? Trabalhos escravos de agricultura, que eles moravam dentro de senzalas. Senzalas eram um galpão em que eles habitavam de maneira bem precária. Mas Casa Grande de Senzala também vai ser um livro escrito pelo Gilberto Freire lá nos anos 30. Um livro que deve ser lido de maneira cuidadosa por conta do tratamento ofensivo que o autor fala sobre mulheres negras neste período. Então, toda vez que eu leio esse livro, toda vez que eu cito, eu tenho esse cuidado de criticá-lo todas as vezes. É importante isso, usar o que deve ser usado e criticar o que deve ser criticado. Esse livro vai ilustrar o cotidiano de homens e mulheres negras que foram escravizados dentro da Casa Grande. E isso é importante a gente mencionar esse livro porque ele vai ilustrar também que esse espaço não era um espaço de privilégio. Por exemplo, segundo Freire, quando as mulheres, as senhoras, né, donas da Casa Grande, sabiam que seus maridos tinham estuprado uma escrava, elas mandavam arrancar um seio, arrancar o nariz, arrancar uma orelha, se não matar, né? Então, não, definitivamente não, a Casa Grande não é um espaço de privilégio para um negro escravizado dentro dessa história do Brasil. Homens e mulheres negros sofreram inúmeras violências, tanto na Casa Grande quanto na senzala. Então, os dois espaços, mulheres negras e homens negros escravizados, tiveram violências, não da mesma maneira, mas sofreram violência, sim. A organização entre Casa Grande e senzala iniciou lá no século XVI, com os primeiros engenhos de açúcar no Brasil, e foi até o período do final da escravidão, no século XIX. Perceberam isso? São quase 300 anos de escravidão. 300 anos de escravidão, gente. Isso, o racismo, e esse racismo estrutural que a gente vive hoje em dia, é fruto dessa herança escravocrata, que durou 300 anos. Como eu já disse, o racismo ele é uma herança desse país escravocrata, esse sistema escravocrata que a gente viveu. Então eu vou fazer uma citação de alguns personagens da série que eu gosto muito, que é Cara Gente Branca. Cara Gente Branca tem a maioria do seu elenco mulheres e homens pretos de diversas nacionalidades, norte-americanos, africanos, latino-americanos, e todos eles ocupam posições diferentes sociais.
Alguns até diriam que eles ocupam um espaço de privilégio por serem universitários e jovens, mas não é bem isso que acontece se a gente acompanhar a série. Em um episódio, cuidado com spoiler, um personagem chamado Hegel, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, é abordado pela polícia do campus de maneira violenta. Isso machucou ele de maneira psicológica também. O racismo estrutural está aí. Ele foi o único a ser abordado dessa maneira violenta pela polícia. Há outro episódio, em um outro personagem, que se achava privilegiado. O Troy era visto também como privilegiado pelos outros amigos pretos e pretas por ser o filho do diretor. Mas isso não deixou ele imune a também sofrer a mesma violência policial. Dependentes do espaço social que homens pretos e mulheres pretas ocupem, eles sempre vão sofrer esse racismo estrutural, porque isto está impregnado numa cultura escravocrata. Porém, mulheres pretas vão sofrer uma dupla violência, que no caso vai ser o racismo e o machismo. Para finalizar esse vídeo, eu vou usar parte de um texto que uma amiga minha, historiadora e professora, que eu amo muito, o nome dela é Isabel, e eu vou ler parte do post que ela fez no Facebook. Tudo isso me leva, como um discurso de uma mulher preta, a fala, a atitude são invisibilizadas e ou distorcidas, desconsiderando-as, ditas como mentirosas. São mulheres e são pretas. São vezes marginalizadas, lutando contra falas e atitudes de homens carregados de discursos machistas, que muitas das vezes têm suas vivências também atravessadas pelas questões de raça e classe. A mulher, por ser mulher, a mulher, por ser preta, tem suas vidas marcadas pelo machismo, sexismo, misoginia, racismo, nas suas diferentes ramificações, excluídas da socialmente, desconsideradas quando falam e loucas quando gritam. A gente precisa quebrar com essa cultura de cancelamento. Antes disso, a gente tem que pensar em marcadores sociais, quando a gente pensa sobre feminismo e quando a gente pensa sobre racismo. Nenhuma luta deve sobrepor a outra. A mensagem é essa. Parem de se cancelar. Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de dar like no canal. Quer dizer, um like no vídeo e seguir o canal.